Meu nome é Ravi Savaia, canal Advogado Completo, eu sou o fundador. Dando continuidade, agora a gente vai comentar, eu vou comentar o artigo 1512 do Código Civil. Pessoal, para entender melhor esse artigo, que trata da gratuidade do casamento civil, é útil explorar o passo a passo necessário para a realização de um casamento civil no Brasil, porque se você não compreender isso, esse artigo fica um pouco incompleto. Esse procedimento envolve, o casamento em si, envolve várias etapas que garantem que o casamento seja válido e em conformidade com a legislação vigente do Código Civil brasileiro. Como é que funciona? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar na habilitação para o casamento. O que é essa primeira etapa? É o processo de habilitação onde os noivos devem comparecer ao cartório de registro civil com os documentos necessários para comprovar que estão aptos a se casar. Esse procedimento inclui documentos necessários, vamos lá, certidão de nascimento original, o documento equivalente. Se um dos noivos for estrangeiro, por exemplo, vai ter que ter um visto, se tá legalmente ou ilegalmente no país, documento de identidade com foto, RG, CNH, passaporte, comprovante de residência de ambos os noivos, declaração de estado civil, se solteiro, ou certidão de casamento anterior com averbação de divórcio, ou certidão de óbito do cônjuge já falecido, no caso de viúvos, depois de 10 meses, aquilo que a gente já comentou. Publicação dos editais. Após a entrega dos documentos, vem a etapa da publicação dos editais. O cartório fará a publicação dos editais, que se chama publicação dos editais de proclamas, que informa a intenção de casamento dos noivos. Esse edital é fixado em local público para que qualquer pessoa que conheça o impedimento ao casamento possa se manifestar. Se tiver alguma pessoa que for contra, esse edital é justamente para tornar público, para que qualquer pessoa que conheça um impedimento ao casamento possa se expressar. O edital fica exposto num período de 15 dias. Obviamente, atualmente, eu acredito que seja virtual, tá? Vamos lá. Terceira etapa, análise dos documentos. Durante esse período, o cartório fará uma análise minuciosa dos documentos apresentados, para verificar se não há impedimentos legais para o casamento. Se houver algum impedimento, ele deve ser resolvido antes da celebração do casamento. Segundo passo, pessoal, marcação da data do casamento. Após a habilitação ser aprovada, os noivos podem marcar a data para uma cerimônia civil e eles devem informar o cartório a data, o horário e o local onde desejam que o casamento seja realizado. A celebração pode ocorrer no próprio cartório ou em outro local autorizado, como em uma recepção ou residência ou numa igreja, desde que o juiz de paz esteja presente. Terceiro passo, pessoal, a celebração do casamento civil. No dia do casamento, os noivos devem comparecer ao local escolhido, acompanhado por pelo menos 2 testemunhas maiores de 18 anos e devidamente identificadas. O juiz de paz realiza a cerimônia que inclui a manifestação de vontade dos noivos de se casarem e a assinatura do termo de casamento por todos os presentes. Quarto passo, a emissão da certidão de casamento. O artigo 1512 do Código Civil garante que todos os processos de habilitação, a celebração e a emissão da primeira certidão de casamento civil sejam gratuitos. Além disso, para aqueles que se declaram pobres sob as penas da lei, a gratuidade deve ser total, sem qualquer cobrança adicional. O juízo competente providencia essa isenção para assegurar que nenhuma barreira financeira impeça os noivos de oficializar essa união. Então vamos lá ao artigo. Eu fiz esse preâmbulo aí um pouco longo, mas é importante. Vamos lá. O que fala o artigo 1512? O casamento é civil e gratuita a sua celebração. Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos dos selos, emolamentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada sob a pena da lei. Então, o que esse artigo fala, pessoal? O processo para se casar civilmente no Brasil
É, é relativamente simples, mas deve ser seguido rigorosamente para garantir a validade do casamento. O que esse artigo está reforçando? Que, considerada a circunstância de que o casamento é uma instituição e que não se reveste de natureza puramente contratual, entende-se o porquê de ser assegurada a gratuidade da celebração, fonte maior de células familiares. O casamento desde sempre foi protegido pela legislação, tanto é que está na Constituição Federal, que incentiva a sua implementação de muitas maneiras. Uma delas consiste exatamente em viabilizar o acesso a todos ao casamento, através da previsão de celebração gratuita, o que permite aos menos favorecidos, né, poder ter acesso a conseguir casar, né, os menos favorecidos, e ter um tratamento jurídico igual àquele dispensado aos mais abastados. O teor da norma em estudo faz com que as pessoas sejam efetivamente iguais perante a lei sob o prisma do acesso à celebração do casamento. Isso não importa, contudo, isso não significa, pessoal, em gratuidade, absoluta, pois somente a celebração será feita para todos sem qualquer ônus. A legislação não proíbe a cobrança de outros procedimentos. Veja bem, pessoal, eu vou repetir isso que eu estou falando. A legislação não proíbe a cobrança de outros procedimentos, contanto que os interessados tenham condições de suportar os encargos decorrentes. Eu acho que essa é a opinião minha de quem está comentando, eu, Ravi, né? Esse artigo deveria falar que hoje para você casar no Brasil, você vai gastar no mínimo aí R$ 1.500, R$ 1.800, deveria comentar, ter um acréscimo, que a legislação não proíbe cobrança de outros procedimentos que de fato existem, né? O parágrafo único ressalta que as etapas anteriores ao casamento, propriamente dito, podem ser alcançadas sem ônus algum. Para tanto, os interessados terão de provar que são pobres, sujeitando-se, em caso de falsidade, a combinações legais apenas, obviamente administrativa. Momento oportuno para se pleitear a gratuidade integral do casamento é o da apresentação de documentos para habilitação junto ao cartório competente. Isso porque o agente público cartorial remete à autoridade judicial todos os procedimentos de habilitação que lhe chegam para fins de análise e aprovação. Assim, os que tiverem pedido de gratuidade serão analisados no momento que fora feita uma análise sobre esse processo. A pobreza referida nesse dispositivo é demonstrada através de apresentações de documentos capazes de revelar a hipossuficiência dos requerentes. Então, para você ter um casamento com todos os procedimentos gratuitos no Brasil, você tem que provar realmente que você é pobre. Então, acho que esse artigo deveria explicar melhor, sabe? Eu acredito agora que a nova reformulação do Código Civil, quem está à frente é o Flávio Tartucci, ele vai acrescentar alguma coisa nesse artigo. Isso é uma dedução minha, tá, pessoal? Por quê? Porque a legislação não proíbe a cobrança de outros procedimentos, e de fato é cobrado. Tem custas do cartório e etc, entendeu? E como eu te falei, no mínimo aí R$ 1.500, R$ 1.800 você vai gastar para casar. Claro que tem um parágrafo único aqui que fala que se você provar que você é pobre, mas eu acho que esse artigo não foi muito bem escrito pelo legislador. Faltou um pouquinho do princípio da taxatividade. Ele é claro, mas ele não explica o que é esse conceito de pobreza. Entendeu? Estipulado nesta norma em favor dos reconhecimentos dos pobres, os nubentes não terá de pagar pela habilitação, ficando isento também de pagamentos das verbas de registro e da expedição do primeira certidão de casamento. O caput assegura ainda a celebração sem ônus algum. Resta patente a possibilidade de que o casamento venha a ser
cercado da mais completa graciosidade, desde que observados requisitos contundentes a tal solução. É isso, pessoal. Para mim, nesse artigo, ele falta um pouquinho de taxatividade, deve ser mais claro, que realmente a gente sabe que tem custo, e essa coisa de explicar melhor o que é provar essa pobreza, sendo que a gente vive num país de extrema... que existe uma enorme diferenças de classes, né? Existe pessoas que vivem em total pobreza. O que é essa classificação de pobreza? Então, acho que faltou um pouquinho de hermenêutica jurídica na realização desse artigo. Essa é a minha opinião.